Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 5 ao dia 11 de fevereiro de 2024. Antes de começar a falar sobre a semana em si e sobre as energias astrológicas que nos aguardam, eu queria apenas dizer o quanto eu gosto de estar aqui com você, o quanto me traz satisfação pessoal gravar esses áudios, esses podcasts. Eu tenho mais facilidade em gravar áudio, em escrever, do que em aparecer, em gravar vídeos, em trabalhar com imagem, né? Até quem me acompanha no Instagram deve perceber que eu não gravo stories com o meu rosto. Enfim, já trabalhei muito essa questão da timidez, da dificuldade em me mostrar, mas a fala, o áudio é a melhor forma que eu tenho de me expressar. Então, eu agradeço muito você que está aí do outro lado, me ouvindo, e saiba que eu faço isso com todo o meu coração. Então, eu espero que essa energia chegue até você, além, claro, das energias celestes que variam, né? E eu trago toda semana aqui. Então, vamos lá. Nessa semana, a gente vai ter a energia de uma lua nova acontecendo no signo de Aquário, na sexta-feira, dia 9. Lua nova é o encontro do Sol e da Lua, então é o casamento desses dois astros. A lua cheia é a briga entre eles estão ali um de frente para o outro, se estranhando, por isso que é bastante intenso. Mas na lua nova é como se eles estivessem de lua de mel, é como se eles estivessem se casando, iniciando um novo ciclo. E isso é muito positivo, é muito auspicioso, eu adoro essa palavra, e traz uma energia de novidade para a nossa vida. Isso toda lua nova, tá? Mas, dependendo da energia do signo em que Sol e Lua se encontram, vai dar uma tônica diferente, vai trazer uma temática que a gente precisa olhar com mais carinho, principalmente o assunto em que aquela área do nosso mapa traz. No caso aqui, Aquário. Então, olha para o seu mapa, quem conhece um pouquinho de astrologia, olha para o seu mapa e percebe a área em que você tem Aquário, o que isso significa. Se você é muito leigo, se você nunca fez seu mapa, eu vou deixar aqui embaixo 2 vídeos. Um em que eu ensino a fazer o mapa do zero no site astro.com e o outro em que eu falo sobre as casas astrológicas e o que significa cada uma delas. Isso vai te ajudar a identificar a casa em que você tem Aquário, e eu quero que você saiba que essa lua nova, ela é um convite a um novo ciclo dentro dessa área do seu mapa. Aqui eu vou trazer de uma maneira geral que vale para todos, mas eu quero que você depois tente aplicar para a sua vida, num sentido mais específico dentro dos assuntos da área em que você tem Aquário. E já resumindo, eu posso te dizer que a área que a gente tem Aquário no nosso mapa precisa passar por uma renovação. É preciso começar algo novo nesse sentido e é preciso romper com velhos apegos, principalmente ideias que a gente tenha sobre esses assuntos. Então, é inovar e romper, tá? Principalmente porque o céu ele está pedindo muito essa movimentação. Tá um céu bem movimentado essa semana, pode ser que seja uma semana também bastante movimentada aqui na Terra, na nossa vida, como espelho, como reflexo disso, na verdade. E tudo isso vai favorecer que a gente tenha uma semana mais dinâmica. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais sobre cada aspecto, conforme a semana for passando. Em relação a esse novo ciclo, é preciso mudar, é preciso se desapegar, é preciso fazer alguma coisa diferente se a gente quiser obter resultados diferentes.
A vida que a gente tem hoje, ela é um resultado claro daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e da maneira como a gente age. Essa é a equação e não tem como a gente fugir dela. Claro que existem variáveis, é uma conta bastante complexa, então existem fatores externos, sim, mas principalmente o que mais conta, o que tem mais peso, são as nossas variáveis, aquilo que depende da gente, porque você pode perceber que dentro de um mesmo contexto social, familiar, existem diversos tipos de pessoas e de resultados. O número de pessoas que existem no mundo é igual ao número de resultados que a gente pode ter, porque cada um é um ser único e ele vai ter um determinado leque ali de possibilidades, de oportunidades à disposição e ele vai fazer algo com aquilo. Então eu quero que você saiba que onde você está agora, seja um lugar bom, legal ou um lugar desconfortável que você não quer mais ficar, é resultado das suas ações, pensamentos e sentimentos de acordo com o seu contexto. Então, sim, não é 100% responsabilidade sua a situação que você se encontra. Eu não quero também jogar essa bola e dizer, é culpa sua. Por favor, não entenda dessa forma. Porém, aquilo que você faz com o que a vida te traz, isso sim cabe a você. E eu tô falando isso porque nesse momento a gente está sendo convidado a mudar uma dessas variáveis para criar uma nova equação e assim obter um novo resultado na nossa vida. O convite aqui, ele é claro, faça alguma coisa diferente, de maneira diferente, haja diferente, pense diferente ou sinta diferente diante de alguma coisa que você tende a responder sempre da mesma forma, porque isso vai gerar a possibilidade de novos resultados. Como que eu me abro para o campo de infinitas possibilidades que eu gosto sempre de falar? Mudando alguma coisa na minha equação. Se eu continuo vivendo da mesma forma, eu vou atrair as mesmas situações, os mesmos tipos de pessoa. Se a gente parar para pensar, a nossa rotina ela é muito repetida. Todo dia ela é parecida. Todo dia a gente vive no automático. É muito raro, assim, a gente ter a consciência de falar, não, vou quebrar esse padrão, vou fazer algo diferente, vou por aqui, não vou por ali, vou escovar os dentes do lado oposto, sei lá, coisas bobas, mas que fazem o nosso cérebro perceber, nossa, deixa eu prestar mais atenção aqui, deixa eu estar presente. Eu acho que esse é o segredo. Quando a gente vive no automático, a gente não está 100% presente. É o sistema automatizado que está ali rodando inconscientemente. E isso faz com que a gente, justamente, não esteja presente. Até rimou aí tudo isso. Mas o importante aqui é a gente perceber que quanto mais presença eu trago para minha vida, quanto mais consciência eu ganho daquilo que eu estou vivendo, seja fazendo, sentindo, pensando, como eu falei, frisei bastante aqui, mais eu consigo mudar a minha realidade. Mas se a gente fica no automático, se a gente fica agindo, sentindo, pensando da mesma forma, eu vou gerar realidades muito parecidas. Então é isso que eu quero convidar você a refletir nessa semana. Pensa num pequeno hábito, numa pequena atitude, numa maneira de pensar ou de sentir que você pode mudar, que você pode fazer, que você pode alterar, porque eu tenho certeza que isso vai gerar uma reação em cadeia, como um efeito borboleta, que eu já comentei aqui também, que vai fazer a sua vida ter novos resultados. Então, esse convite é realmente mudar ou mudar, que foi até o tema do meu vídeo mensal,
eu vou deixar o link aqui também, se você ainda não assistiu. Eu trago o panorama geral do mês e esse sim é em forma de vídeo. Então, uma vez por mês eu saio, né, da minha zona de conforto e gravo um vídeo para trazer essas energias e estar mais focada no panorama geral. E aí, durante a semana aqui com você, eu especifico mais, eu entro mais em detalhes sobre esse panorama que eu trago no vídeo mensal. Então, fica aqui embaixo o link e o convite para você assistir e se preparar para o mês. Mas basicamente a energia ela pede mudanças concretas em todos os sentidos que eu trouxe aqui. Então vamos agora olhar dia a dia e conforme eu vou passando os dias eu falo dos aspectos também, porque tem tantos aspectos acontecendo essa semana que se eu falar só dos aspectos, eu vou falar praticamente da semana toda. Então eu posso dizer, pode ser uma semana bastante movimentada, bastante intensa, com muitas coisas acontecendo ou internamente um sentimento ali de sobrecarga, tá? Primeiro que até quinta-feira a gente está dentro da energia da lua minguante. Então a energia ela não vai estar tão alta e disponível assim. É muito importante a gente pegar mais leve, a gente diminuir o ritmo e as expectativas, os compromissos, se possível, para que a gente não se sobrecarregue. Mas a vida acontece, as demandas surgem, então pode ser uma semana em que sim, a gente quer descansar, mas a vida, né, o movimento natural das coisas pede pra gente trabalhar, se dedicar, se movimentar. Então a gente entra um pouco num certo conflito aí. Até porque a gente precisa lembrar que estamos na temporada, na verdade, finalizando o ciclo capricorniano, que começou lá em janeiro, dia 11. E de lá para cá, a energia capricorniana ela tem sido muito forte, apesar de já termos transitado muito para Aquário, né? O Sol entrou, Plutão entrou em Aquário, Mercúrio vai entrar essa semana, então a energia ela está transitando, na verdade ela está em fase de transição. Mas estamos ainda finalizando o ciclo capricorniano, encerrando essas energias. E é uma energia muito produtiva, muito cobradora também, no sentido de achar que tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E nessa semana, apesar do pedido de descanso, apesar da baixa energia, pode ser que a gente sinta isso, que como se houvesse uma sombra nos espiando e dizendo, você tem que fazer, você não pode parar, você não pode descansar, um sentimento de culpa ou uma falta de tempo mesmo. A vida nos consome muitas coisas para fazer e a gente ali cansado e sobrecarregado. Então observa, mas já trazendo essa tendência que pode estar mais forte nessa semana. Então na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, inclusive é aniversário da minha irmã, desejo parabéns para ela aqui, oficialmente, uma aquariana de lua em virgem. Então, nesse dia, segunda-feira, dia 5, a lua vai estar o dia todo no signo de Sagitário, então uma energia um pouco mais animada, um signo de fogo para trazer esse otimismo para a semana. Pode ser que a gente sinta, ou o pedido é para a gente se conectar com esse sentimento de que vai ser uma semana boa, de que as coisas vão dar certo, que tudo vai ficar bem. É uma confiança muito grande na vida. Esse é o pedido para segunda-feira, para a gente começar a semana bem. E é um dia muito movimentado no céu. Mercúrio entra em Aquário, logo no mesmo dia, ali horas depois, ele encontra Plutão, que está no grau 0 ali. Vênus e Sol fazem aspectos com Quíron, e a Lua está sempre ali movimentada e fazendo vários aspectos também. Então aqui a gente vai ter uma energia muito racional no ar, uma energia que pede para a gente refletir mais, que pede para a gente perceber como andam os nossos pensamentos, o que passa pela nossa mente, e que a gente rompa, que a gente transmute,
que é essa energia plutoniana, os nossos pensamentos mais desafiadores. Aquela vozinha que fala que não vai dar certo, que não vai ficar bem, que tudo tá errado, ou que diz coisas muito doloridas sobre você. Aquela mente que menospreza, aquela mente que tá sempre ali te diminuindo, ou que tá sempre julgando o outro, inclusive. Porque quando a gente tá gastando a nossa energia julgando o outro, a gente tá deixando de usar essa energia para coisas mais construtivas na nossa vida. Então, tenta observar isso e fazer esse processo de ir se liberando de pensamentos destrutivos que não acrescentam em nada. Na terça-feira, a lua amanhece em Capricórnio, passa quarta-feira ali também. Então, terça e quarta são os dias mais produtivos da semana, mas também mais cansativos, porque a gente está dentro da energia da lua minguante, a gente vem aí de um ciclo capricorniano bastante intenso, de coisas para fazer, para resolver, de pendências, de demandas, e esses 2 dias podem se intensificar nesse sentido. Muita coisa para fazer, muita sensação de que tem muitas coisas para fazer, mesmo que a gente não tenha vontade necessariamente de fazer, e essa sensação de não eficiência, de não produtividade, de dificuldade de se entregar ao descanso, mesmo que haja muita necessidade dele. Mesmo que no fundo o que a gente mais gostaria é de parar um dia ali e ficar tranquila, recolhida, descansando. Mas claro que nem para todo mundo vai dar para fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? Priorizar. É importante começar pelo mais importante, né? E a gente ir deixando por último aquilo que não é tão essencial. Porque se a gente não fizer, não vai vir aquela sensação de que somos um fracasso, de que não fomos produtivos ou eficientes o suficiente. E a gente precisa mudar o nosso padrão, que é o seguinte: o nosso cérebro, ele tem uma tendência a simplificar e a buscar o caminho mais rápido e mais fácil. Então é por isso que ele automatiza os processos e faz a gente ficar lá rodando inconscientemente, agindo, entre aspas, aqui como zumbis, muitas vezes. Se a gente olhar, muitas pessoas vivem assim. Por isso que é importante essa questão da consciência e da presença. Mas, por conta disso, a gente tende, se deixar no automático, a começar pelo mais fácil. Então a gente vai e faz o quê? A gente entra nas redes sociais, a gente enrola, a gente faz aquilo que é rapidinho, aquilo que é tranquilo, e aí a gente vai passando o dia. Quando chegou na hora de fazer o mais importante, que a gente procrastinou o dia todo, a gente não tem mais energia para se concentrar, para focar, para fazer aquela tarefa maior ou aquela tarefa mais importante. Poucas pessoas fazem o oposto, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Então é importante a gente mudar isso e começar pelo mais difícil, começar pelo mais importante. Então, por essa ordem, primeiro o mais importante, que às vezes pode ser fácil ou não, e em seguida o mais difícil ou que demanda mais a nossa energia. Senão vai chegar ao fim do dia e não vai ter mais energia à disposição para fazer o que precisa ser feito. Isso vale principalmente para terça e para quarta, quando a lua vai estar nesse signo concreto de terra capricorniano. Em relação aos aspectos, a gente tem na quarta-feira principalmente Vênus com Urano fazendo um aspecto positivo e Marte com Netuno também fazendo um aspecto positivo. Isso pode indicar uma maior facilidade da gente focar, da gente fazer o que precisa ser feito, só que são aspectos que também trazem uma necessidade de fazer coisas diferentes e fazer coisas que a gente gosta. Não adianta focar só nas obrigações, porque pode ser que a gente não consiga fazer.
É preciso dar para nossa mente um pouco de satisfação também, mas não só. Então você alterna uma coisa que você gosta de fazer com uma coisa que você não gosta tanto, e no final do dia você se dá uma recompensa por ter feito o que precisava ser feito. Isso funciona muito também, tá? Isso nada mais é do que condicionamento clássico, tá? E esse aspecto de Marte com Netuno, ele pede para a gente agir em direção aos nossos sonhos, então encaixar na sua rotina algum projeto especial, alguma questão de longo prazo, que se você não fizer um pouquinho por dia, não vai sair do papel. Mas pode trazer também um pouquinho de falta de atenção. Então é importante cuidar com isso e prestar muita atenção naquilo que você estiver fazendo. Na quinta-feira, a Lua entra em Aquário às 11 da manhã e passa a sexta-feira o dia todo entrando na sua fase nova aí, Sol e Lua se encontrando em Aquário. Nesse momento, principalmente na quinta, é um dia de fechamento, é um dia de revisão, é um dia de reflexão e é um dia que a gente pode estar já no limite da nossa falta de energia. Não é um dia muito bom para coisas muito importantes, para marcar muitos compromissos, até porque nesse dia o Sol vai fazer uma quadratura com Urano, e esse é um aspecto bem desafiador que pede para a gente desapegar, mudar, fazer diferente. Então é um dia que, num sentido mais prático, pode ter mais imprevistos, pode as coisas saírem do esperado, saírem do combinado. Então não é um dia assim pra gente contar muito com as coisas, sabe? Ter coisas muito sérias, muito importantes, né? Seria interessante deixar esse dia um pouco mais solto, um pouco mais livre, se você tiver possibilidade de fazer isso com a sua agenda. Na sexta-feira é um dia perfeito para a gente intencionar, para a gente usar esse novo ciclo para colocar em movimento as nossas ideias, para a gente plantá-las no campo fértil do universo. Então, escrever uma lista de intenções, rever. Eu acho que todo mês a gente poderia revisitar as nossas metas de início de ano e colocá-las dentro daquele mês em algumas etapas que eu possa realizar. Senão, vai chegar lá no final do ano e a gente não vai ter feito, porque a gente viu como algo grande e a gente esqueceu de picar em pedacinhos menores e fazer ali diluído durante o mês, depois na programação semanal também colocar ali e na programação diária, que é o mais importante, ter um momento ali para fazer isso que precisa ser feito. No sentido de aspectos, tem só aspectos rápidos da Lua nesse dia, então pode ser um dia assim mais gostoso, mais tranquilo, até porque a Lua nova, ela inaugura um novo ciclo, então é um novo respirar ali, um novo tanque de oxigênio que a gente tem à nossa disposição para conseguir mergulhar fundo por mais um tempo embaixo da água, que é a experiência terrena, a experiência humana. Eu acho que a gente é mais livre do que esse ambiente, e aí a gente mergulha como se a gente mergulhasse mesmo na água, mas a gente não fosse dali, não fosse o nosso elemento natural. É mais ou menos como eu sinto e vejo a nossa vida aqui na Terra. Não é o nosso lugar original. Então, às vezes é um pouco desafiador, e esses movimentos de abertura energética, de renovação energética são muito positivos e nos ajudam muito a seguir sempre em direção à nossa evolução. No sábado, a Lua entra em Peixes às 10h30 da manhã. É um dia também tranquilo de aspectos. Na verdade, o fim de semana do dia 10 e 11 vai ser muito tranquilo no céu. Uma Lua em Peixes, mais sensível, sonhadora, poucos aspectos. No sábado, só Mercúrio que faz uma quadratura com Júpiter, mas esse não é um aspecto preocupante. Aqui pode só trazer assim um
pensamentos de grandeza, sabe? A gente achar que as coisas, né, vão dar certo e tudo muito grande, tudo muito exagerado. Então, nada muito além disso. Pode também trazer um pouquinho de arrogância na nossa forma de falar. Então, se houver pessoas, né, ao seu redor que falem de determinada forma e você perceba assim um pouco dessa arrogância, releve, tenha paciência e principalmente não seja essa pessoa. E às vezes a gente nem percebe, mas é importante observar a nossa palavra e ser muito impecável com ela. Inclusive tem um livro que chama Os 4 Acordos, tem na minha biblioteca do Despertar, vou deixar o link aqui para quem quiser acessar. E esse livro, ele fala da gente ser muito sincero, honesto com a nossa palavra, usar as palavras com responsabilidade e carinho, sabe? Saber que as suas palavras, elas têm poder, usá-las com sabedoria, com discernimento. Eu acho que é um pouco disso que esse aspecto fala. É isso que ele traz para a gente tomar cuidado com as nossas palavras e usá-las de uma maneira empoderada, tanto para se empoderar quanto para empoderar as pessoas, motivar, inspirar. Eu acho que esse é um bom uso das nossas palavras. E aí no domingo, a lua em peixes ainda, é um bom dia para ter contato com a água, com a nossa intuição, se conectar espiritualmente, enfim, ter um dia leve, feliz, tranquilo, porque o céu ele está apontando isso. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse fim de semana, que dá para colocar uma estrelinha ali como um fim de semana bastante especial, e eu espero de verdade que ele seja. Então é isso que eu tenho para trazer essa semana. Eu espero que essas informações tenham auxiliado você de alguma forma. E eu deixo o convite aqui para você conhecer a minha agenda astrológica. Ainda dá tempo de adquirir a sua. Para 2024, tem muitas mensagens, tem muita informação ainda para o ano todo, e eu vou deixar o link aqui embaixo também para quem se interessar. Eu desejo para você uma excelente semana, uma abertura incrível de lua nova na sua vida, e lembra de fazer alguma coisinha diferente aí, tomar uma atitude diferente, mudar algum hábito, porque isso vai ser extremamente benéfico para você nessa semana e para a sua vida toda. Beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.